Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ou muito bem-vinde ao meu canal. Meu nome é Evelyn e você está no Bookchief. Como eu sempre faço, a cada 2 meses eu gravo um vídeo contando os livros que eu li nesses últimos 2 meses. Outubro ainda não acabou, a gente tá nos finais, de outubro, a gente tá no dia 28, mas eu já vou me adiantar, já vou contar para vocês quais são os livros que eu li ou o que eu pretendia ter lido até o final de outubro. Eu acho que não vai rolar, mas fica até o final para você ver qual que vai ser os livros que eu deveria ter lido e acabei não lendo. Enfim, vamos lá. No mês de setembro, gente, eu li 4 livros. 4 livros. Eu, assim, até eu fico assustada um pouco comigo mesma, porque eu vim do mês de agosto, eu tô com uma cola aqui, no mês de agosto eu tinha lido acho que uns 8 livros. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tinha lido 10. E no mês de setembro eu li 4. Mas em minha defesa, no mês de setembro foi o mês que eu fiquei de férias, do trabalho, então foi o mês mesmo que eu li menos. E outubro, então, nem se fala, a gente vai para esses aí depois. Mas outubro, assim, comparado com todos os outros meses do ano, gente. Enfim, um dia eu vou voltar a ser uma leitora ávida, mas esses últimos 2 meses aí não rolou. Mas vamos para os livros, que é isso que importa. Então, começando com os lidos de setembro, no mês de setembro eu li 4 livros e o primeiro foi Amor nas Entrelinhas. Esse livro, gente, eu acabei lendo ele porque eu vi ele muito na internet, muita gente comentando, enfim, vocês sabem que eu tenho uma página lá na outra rede. Na verdade, eu tenho na outra rede e no Ticoteco, e eu vi muitas vezes esse livro, todo mundo comentando sobre este livro, e aí um pouquinho da premissa do livro me chamou a atenção. Porque esse livro vai contar uma história de romance, e esse romance se dá dentro de um parque de diversões. Então a gente tem o dono do parque de diversões se apaixonando por uma das funcionárias, enfim, né? Aquele clichê que a gente já conhece. Então a gente vai ter uma pessoa que é mais rancorosa, que é o Rowan, e uma pessoa que é mais alto astral, cheia de, enfim, super firulinhas, que é a Zara. Ai, gente, eu acho que eu não sirvo para romance. Eu acho que eu devia já ter desencanado de tentar ler esse tipo de coisa. Porque, assim, é clichê. Tudo é muito clichê. E eu sei que o objetivo do romance muitas vezes é ser clichê. Mas eu sempre espero algo a mais, sabe? Alguma coisa mais divertida e tal. E aí eu fiquei numa expectativa do tipo assim, o Rowan, ele é uma pessoa que é muito focado em si mesmo, focado na sua carreira, nos seus objetivos e tudo mais. E ele não quer saber de romance, ele não quer saber de nada. E ok, até aí, tudo bem. Só que ele se torna um personagem muito chato. Assim, você vai chegar nos 45 do segundo tempo e você ainda vai estar na mesma. Ele vai estar ainda lá. Ai, meu Deus, eu não sei se eu deveria abrir mão dos meus sonhos por causa desse romance. E pipipi, popopó, sabe? É um livro assim, clichê. O cara tá sempre assim, a menina se entrega pro relacionamento, o cara sempre comete um monte de erros, sempre age como um babaca, chega no final do livro, é a grande redenção do rapaz, né? Sempre a mesma coisa. E isso não funciona comigo. Eu acho que eu já deveria ter aceitado o fato de que eu não lido muito bem com esse tipo de coisa, com romances em geral, que a maioria deles é nessa pegada. Se vocês conhecerem algum tipo de romance que seja diferente, eu aceito. Mas quando os livros são focados no romance, ele não funciona muito bem comigo. Principalmente quando eu tenho muito hot também. Eu não gosto muito de hot, não é o meu tipo de leitura favorita. Todos os hots que eu li foram muito ruins, porque eu acho tudo muito forçado e isso não desce na minha goela de jeito nenhum. Então, enfim, esse livro em específico foi 3 estrelas. O próximo livro que eu li, gente, foi um que eu já postei aqui, já fiz um vídeo sobre ele, que foi o melhor suspense thriller que eu li neste ano. Eu gostei muito e foi A Empregada.
Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu tenho um vídeo completo falando sobre este livro aqui, mas, né, dando um pouquinho da premissa para vocês, esse livro vai contar a história da Millie, que ela é uma ex-detenta, que ela tá procurando por um emprego. E aí, de repente, ela consegue fazer uma entrevista na casa de um casal que tem apenas uma filha e que eles precisam de uma empregada. Então ela vai fazer a entrevista e ela acaba passando, por mais que ela ache tudo isso muito estranho, porque na concepção dela, né, provavelmente esse casal, como eles têm dinheiro, eles fizeram uma averiguação, né, do passado dela. Mas tudo bem, ela consegue esse emprego, ela fica super feliz e vai trabalhar nessa casa. Só que aí as coisas começam a ficar um pouco estranhas, né? Porque quando ela chega nessa casa, ela percebe que a dona da casa não bate muito bem da cabeça. É meio, né, meio parafusinho aqui, meio solto. Então ela começa a perceber que algumas coisas na dinâmica dessa família não funciona muito bem, né? Ela vê que a dona de casa é um pouco descompensada, a filha é um pouco mimada demais, também tem uns comportamentos um pouco estranhos. E o pai, nessa situação toda, né, o marido e o pai dessa criança, que na verdade é o padrasto dessa criança, ela vê que ele é meio passivo a tudo isso, sabe? Ele vê essas situações acontecendo, vê como a mulher dele age, como a filha dele age, e ele, tranquilão, de boa, normal. E aí ela começa a não entender como é que funciona essa casa aí. E aí, logo de cara, né, quando ela começa a trabalhar, eles falam, então, você vai ter que morar aqui. E aí a gente tem um quarto que a gente vai te disponibilizar. Só que esse quarto é lá no sótão. Lá em cima da casa, um quarto desse tamanho, que a porta só fecha por fora. Eu não vou dizer mais nada, esse livro foi 5 estrelas, foi incrível, eu gostei muito, eu devorei esse livro super rápido, eu achei super fluida a história, a escrita da escritora é maravilhosa, eu achei que, assim, super funcionou comigo, e, bom, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito de livros de suspense, thriller, mistério, qualquer coisa envolvida com, enfim, essas coisas que me deixam mais instigada. Eu gostei muito dessa história e recomendo super. E tem um vídeo aqui que eu já deixei aqui nos cards para vocês. O próximo livro que eu li foi um livro que eu li quando eu estava lá na Argentina, que foi um dos livros que eu acabei pegando do Airbnb, né? Eu acabei adotando este livro, eu trouxe ele para o Brasil e também tem um vídeo sobre isso aqui no canal, já vou deixar aqui nos cards. E já adianto para vocês que é um livro da Isabel Allende, ela é uma escritora maravilhosa, eu quero devorar todas as coisas que ela já escreveu. O livro é Mulheres del Alma Mía, eu li ele em espanhol, porque como eu estava na Argentina, o livro era em espanhol, enfim. É uma leitura super simples, uma leitura super fácil, então se você tem vontade de ler livros em outras línguas, como espanhol, eu recomendo esse livro, ele é um livro super didático, sabe? Ele não tem muitas palavras difíceis. Eu comento sobre isso num outro vídeo também, de como ler livros em outras línguas. Ele vai contar sobre a história da própria Isabel Allende, sobre a percepção dela quanto à família, a estrutura familiar, a sociedade, o papel da mulher dentro dessas estruturas. Então, dentro da estrutura familiar, a mulher dentro da sociedade, como as mulheres da Latinoamérica, né? Eu deixo aqui bem claro, porque ela fala muito sobre a questão da Latinoamérica, né? Sobre as mulheres latino-americanas serem mulheres muito voltadas são muito matriarcais, né? São muito de realmente serem as mães, né? As parteiras, as mães e as criadoras dessas crianças e como elas se abstêm de muitas coisas, das suas próprias vontades, seus próprios desejos, o seu próprio autoconhecimento para exercer esse papel de mãe, para exercer esse papel de mulher dentro da sociedade que vai organizar a família, que é a pessoa que vai, enfim, fazer todas as tarefas de casa. Ela começa a organizar esses pensamentos, sabe? Vendo o histórico da família dela e das pessoas que ela conhece. E também o seu próprio histórico, como, enfim, mulher, como mãe também, que ela também é mãe, como toda a estrutura da família dela, então ela vai olhar ela vai ter esse olhar muito forte para este ponto, né? As mulheres em meio à sociedade, como a gente age
nessa sociedade que a gente vê que é tão diferente das outras culturas, né? Então a gente vê que aqui a gente tem uma coisa muito mais forte com raízes, com, enfim, a criação dos filhos, esse tipo de pegada que é um pouco mais forte, principalmente das décadas passadas. Agora que a gente está começando a ver o movimento das mulheres em prol, enfim, da sua própria liberdade, seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Esse livro foi favoritado, 5 estrelas, maravilhoso. O próximo livro, gente, eu relutei para conseguir terminar esse livro, cara. Eu acho que eu cheguei muito perto de abandonar. Eu não abandonei por motivos de que eu não gosto de abandonar livros. Ele é um livro de 300 e poucas páginas e eu demorei quase 20 dias para terminar esse livro. Eu fui viajar lendo ele, eu voltei sem ter terminado. Então, assim, pesou. Foi uma leitura que arrastou e uma leitura que, olha, eu quase fiquei numa ressaca por causa dessa leitura. Não estava funcionando para mim, eu continuava. Não recomendo vocês fazerem isso. Eu faço isso porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de desistir de leituras. Não é do meu feitio, eu não sou esse tipo de pessoa. Por mais que a leitura esteja maçante, por mais que a leitura esteja difícil, eu falei, já comecei, já gastei tempo aqui, vou terminar. Mas não recomendo, porque foi o amor que partiu o mundo. E esse livro, gente, ele vai contar a história de um casal também, é um casal de adolescentes, a história toda gira em torno de adolescentes. Eu acho que esse já era o primeiro ponto que eu já devia pensar, Evelyn, isso não vai funcionar pra você, porque eu não me dou muito bem com adolescentes. Porque adolescentes, vocês sabem, são imprudentes, são pessoas com muitas dúvidas, são pessoas confusas, são pessoas que têm atitudes muito inesperadas, fazem as coisas sem pensar, etc, etc. E isso me irrita. Isso, assim, quando o personagem é muito sem noção, assim, me irrita um pouco. E esse livro tinha muito disso. Então eu acabei ficando, assim, muito, talvez, presa nessa questão. Vou explicar mais ou menos a história. A gente vai ter a história de um casal, que é a Natalie e o Bill. Eu não sei falar o nome desse menino. Vou colocar aqui na tela o nome dele, porque eu não sei falar o nome dele. Vou chamar ele de B, porque vai ficar difícil eu ficar falando o nome dele aqui o tempo todo. E eles vivem numa cidade super pequenininha, que eles sempre moraram ali, eles cresceram ali, nasceram ali, enfim. Eles sempre moraram neste mesmo lugar. Então eles conhecem todo mundo que está ao redor deles. Só que eles acham estranho que eles nunca se viram, esses dois. Durante a vida inteira, assim, da trajetória deles, eles nunca se viram. E aí, eles começam a encaixar as peças. Eles percebem que tem momentos que, por exemplo, eles se encontram do nada e momentos que a vida deles seguem e eles não se veem. E também, ela começa, a partir que o livro vai avançando, ela começa a encontrar com pessoas que ela já conhece, que ela já tem conhecimento, só que essas pessoas não a reconhecem. Essas pessoas não sabem quem ela é. Então, com o tempo, eles vão percebendo que, na verdade, eles são de mundos separados. Eles vivem no mesmo lugar, cada um na sua própria realidade. É uma coisa um pouquinho do buraco de minhoca, enfim, né? De que existem mundos separados, né? Então, eles têm essa mesma realidade, porém mundos separados. Ela vivendo na cidade dela, no mundo dela, ele vivendo na mesma cidade, no mundo dele. E os caminhos deles acabam se cruzando porque tem uma fenda nesse espaço-tempo. Então, eles têm uma fenda durante essa fenda, eles conseguem se encontrar. E aí eles vão, né, desenvolvendo essa história e ela começa, os dois, né, na verdade, começam a se apaixonar. Eles veem que eles têm essa crescente dessa paixão. Só que eles precisam entender o que está acontecendo. Então ela vai atrás de uma especialista, que é uma psicóloga, mas ela não atua como psicóloga porque ela realmente estuda mais essa parte de espaço-tempo, né? Então ela é meio que uma cientista, meio que uma psicóloga, enfim. Ela vai fazer sessão de hipnose para ela conseguir entrar num estado onde o subconsciente dela consegue se projetar, né? Então, no subconsciente, a própria Natalie consegue ver coisas que expliquem, né, no passado dela, que expliquem essa situação. Então, ela vai debulhando várias coisas.
E aí, no final, ela consegue descobrir por que eles dois vivem em mundos separados. Qual que foi o ponto em que a vida deles se separou, digamos assim. Então, o livro foi assim, essa parte, quando eu conto aqui, é muito interessante. Essa parte eu achei assim, eu achei super legal. Só que o problema é que o livro não é só sobre isso, entendeu? O livro tem essa pauta de fundo, enquanto a Natalie, né, a principal, a protagonista, vai vivendo a vida dela com todos os dramas adolescentes, com todas as cargas de confusão que o adolescente tem, e as imprudências e tudo mais. Só que esses dramas, essas picuinhas adolescentes, elas me irritam, elas me. Eu não sei, eu não consigo engolir, sabe? Porque começou assim, eu queria saber da história e a menina tava preocupada que o ex-namorado dela tava beijando outra menina. Enfim, essas picuinhas, sabe? Essas coisas de adolescente, de tipo, ai, eu vou me embebedar, fazer um monte de besteira e no dia seguinte a gente vai ver no que vai dar. Começou a tomar um peso na história. E isso começou a ter um pouco de consequência na própria história do espaço-tempo. Eu acho que a carga da história dos dois, né, do B e da Natalie, já é muito forte para ter essas segundas coisas paralelas. Assim. Foram várias coisinhas paralelas que foram criando a história e deixando a história assim massiva, muita coisa acontecendo e a história enrolada, 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 porque quando ela começa a criar outras intrigas dentro da história central, ela tem que gastar tempo para explicar essas outras intrigas. E, cara, eu não quero saber dessas outras intrigas, eu quero saber da história central, sabe? Eu quero saber o que merda que tá acontecendo, o que é o espaço-tempo, como é que funcionou, aonde que virou esse buraco de minhoca, o que foi que aconteceu. E aí ela tava lá, 3 capítulos, 4 capítulos, 5 capítulos contando história paralela. E por conta disso, esse livro foi 2 estrelas. E é isso, gente. Sem mais delongas. Agora a gente vai para os lidos de outubro. Gente, é super rapidinho, porque foram apenas 2. Ou teoricamente, porque eu li um livro, ok, certo? Eu li um livro assim, sei lá, acho que foi de um dia para o outro, lá no começo de outubro, logo nos primeiros dias de outubro. E aí eu fui para minha meta do mês de outubro, que era ler It a Coisa. Eu já falei sobre este livro aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards. Foi bem no começo do mês que eu gravei, quando eu estava começando a leitura. Agora ela já avançou um pouco e isso vai sair, essa próxima parte da minha leitura vai sair lá na outra página, então eu vou deixar aqui para vocês também darem uma conferida por lá. Mas a leitura ainda não terminou e a gente está no dia 28, né? Vale lembrar. Então eu não sei se vai ser. Eu vou contar como uma leitura de outubro, porque grande parte dela foi feita em outubro, mas eu não sei se vai ser em outubro que eu vou terminar. Provavelmente não, porque ainda falta uma boa parte, né? Mas eu vou contar do primeiro livro que eu li, que foi Amêndoas. E ele vai contar basicamente a história de um menino que ele tem uma leve. Não é deficiência, mas ele tem, assim, sabe a amígdala do cérebro que a gente tem? É responsável por nos dar significado para as emoções que a gente sente. Esse garoto desse livro, que agora eu não vou lembrar o nome dele, eu estou muito ruim com nomes, mas o protagonista do livro, ele não tem essas reações. A amígdala dele é muito pequena para ele ter esse tipo de reação a situações. Então, ele acaba passando por algumas situações um pouco estressantes durante a sua vida, né, e durante a sua infância, principalmente, porque ele passa por situações trágicas, passa por situações tristes e ele não tem reação. E as pessoas começam a estranhar, começam a achar ele esquisito, porque ele não demonstra nada, ele não sabe como é sentir coisas, né? Ele não sente, ele fica passivo a quase tudo. E esse menino ele é criado por 2 pessoas, a sua mãe e a sua avó. E as duas tentam fazer com que ele aprenda a reagir. Então elas começam a ensiná-lo assim, olha, se você passar por uma situação dessa, você tem que agir dessa forma. Se você passar por isso, você tem que agir dessa forma. Começam a tentar colocar na cabeça dele o que é o significado daquela reação. E por aí vai, elas começam a tentar fazer essa ligação de uma ação e uma reação. E durante uma parte da vida dele, ele acaba perdendo mãe e vó. Numa situação muito trágica. As duas acabam se envolvendo numa situação muito trágica
e elas acabam partindo. E aí, durante o caminho dele, ele conhece outras pessoas, né? Ele conhece um menino que é um pouco problemático, que também passou por um monte de situações durante a sua infância, que foram muito difíceis. E esse menino, ele acaba sendo um pouco problemático devido, enfim, todo o histórico de traumas que ele viveu. E ele acaba se envolvendo, né, o protagonista, com este menino. E eles acabam se tornando meio que amigos, mais colegas ali, sabe? É uma relação estranha, porque o protagonista não consegue ter essa ligação com as pessoas, sabe? Ele não consegue ter essa proximidade de amizade, de carinho, de respeito. Nada disso. Ele é muito passivo a tudo. Então você vê essa situação. E é uma história, assim, é uma prosa, né? É uma história contada e é uma história ficcional, né? Então, mas o que eu senti é que eu tava lendo um livro realista, sabe? Foi a mesma sensação que eu tive lendo Evelyn Hugo, por exemplo, que você jura de pé junto que aquilo ali é verdade, que aquilo ali aconteceu, que aquela pessoa existe. E foi a mesma coisa dessa história. Eu senti que tudo que eu tava lendo ali era muito real, era muito verdadeiro. Eu gosto muito desses tópicos psicológicos, então quando conta sobre esse tipo de situação eu gosto bastante. E esse livro foi 4 estrelas. O próximo livro, gente, como eu já disse para vocês, é um livro que eu não terminei de ler. Eu vou terminar de lê-lo ainda, mas eu vou contar ele como leitura de outubro, porque era um desafio da leitura de outubro e, enfim, é isso. Que é It a Coisa, gente. Eu tô na página 600 desse livro. Eu tô ali já depois do encontro deles, quando eles se encontram adultos. E eu sinto que, assim, gente, o que eu li até agora foi basicamente uma descrição dos filmes. Assim, aconteceu uma ou outra coisa que não tem nos filmes, mas, assim, são detalhes à parte, que você sabe que é só pra construir ali a história, que realmente não são cruciais pro cerne da história, são só para dar um embasamento, mas até agora foi uma descrição dos filmes. E tá na descrição do começo do segundo filme, que foi quando eles se encontraram ali naquele restaurante e começam a conversar sobre tudo que eles passaram nos últimos anos, enfim. Eu acho que assim, o livro é muito bom, é um livro extenso, é um livro demorado, é um livro prolongado, é Stephen King, basicamente. Eu sinto que o Stephen, ele não tem muito de se podar, né? Eu sinto que ele não poda muito suas histórias. Então, a história dele é muito completa, né? Ele não tem essa coisa de podar a história. Como acho que eu já comentei isso no outro vídeo que eu falei sobre It a Coisa, que hoje em dia os escritores têm muito mais de podar a sua história, né? De deixar a história o mais simples possível para ser fácil digerida. A do Stephen King não é assim. Ele não é de podar a história dele não é fácil de ser digerida, você precisa de ter paciência e força de vontade para ler, basicamente. Então eu tô levando de uma forma leve, sem me cobrar muito. Eu sei que, assim, eu tinha estipulado até o dia 31 para eu ler, eu acho que muito provavelmente eu não vou conseguir, e eu estou ok com isso. Se essa história demorar um pouco mais para eu ler, ok para mim. Então, acho que o livro até agora é isso. Não vou dar nota porque eu não terminei. Geralmente eu tenho mais clareza da nota que eu vou dar quando chega no final. Se o final não fizer sentido para mim, ele perde nota. É simples assim. E eu sei que o Stephen King é meio ruim de escrever finais. Então eu estou ansiosa pelo final deste livro para saber se ele vai conseguir fechar essa história de uma maneira coesa, né? Vamos ver como é que vai acontecer. Então, eu não vou dar nota até o momento, mas se vocês quiserem acompanhar as minhas impressões completas até o momento dessa história que eu li, ela vai estar lá na outra página que eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu queria perguntar para vocês se vocês já leram algum desses livros que eu li nesses últimos 2 meses. Se vocês já leram, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. E não esqueçam de curtir o vídeo, que ajuda bastante. E se inscrever no canal, gente. A gente tá aí em 300 e poucos inscritos, mas eu sei que a gente pode crescer mais. Então já deixa o seu like e a sua inscrição neste vídeo, que vai me ajudar bastante. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.